caminhar. Completamente. Cheguei e vocês já estavam terminando. Falei, meu Deus, aí eu. É que na realidade eu não fui caminhar. Fui pro inglês a pé e voltei a pé. Boa noite, daqui a pouquinho vamos estar iniciando a nossa live dessa semana com o professor Gabriel do basquete, aqui de Sinop, presidente da Federação Mato Grossense. Daqui a pouquinho nós já estaremos iniciando. Agradecer a presença aí de vocês que estão nos acompanhando e assim que ele entrar a gente já vai começar. Semana que vem nós já temos uma live também confirmada. Agora passamos para as nossas quartas-feiras, às 20 horas. Teremos a participação já na semana que vem com o professor Alexandre Drigo, professor de Educação Física, orientador de mestrado e doutorado, lá do programa de pós-graduação em motricidade, lá de Rio Claro, da Unesp. Vai estar falando para a gente e também representante do CONFEF, do Conselho Nacional, né, de Educação Física, e ele estará falando com a gente aí como é que estamos a questão nossa da profissão da Educação Física, né? Então, agradecendo aí o pessoal que está entrando e vamos convidar o professor Gabriel, que acabou de entrar também. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar então nossa live dessa semana. Lembrando também, gente, vamos convidando outras pessoas, cliquem no aviãozinho, chamem, né, os conhecidos aí para estar junto com a gente. Boa noite, professor Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Estamos dando alguns recados aqui para o pessoal antes da gente começar. E fazemos agradecimentos primeiro aí com a turma que está entrando aí na nossa live, né? Então, pessoal, vamos convidando aí os seus conhecidos, clique ali no aviãozinho, vão colocando também, vão clicando ali no coraçãozinho ali do canto, para a gente sempre importante. E aí eu tô vendo que tem vários alunos, atletas seus aí participando dessa live aí, Gabriel. Só eu olhando aqui quem está entrando, já estou vendo aqui que tem pessoal aí que são uns esportistas, que gostam de participar e conhece o esporte aqui de Sinop e de outras cidades também. Boa noite, tudo bem, Gabriel? Tudo jóia. Então vamos dar início aí, então, à nossa live de hoje. Primeiro, quero agradecer você por aceitar participar com a gente. Nós temos feito a live toda semana. Semana passada tivemos um pessoal do Mexa, Silbreda, e o André e o Robson, né? E a gente agora está entrando aí em alguns pontos importantes, que eu acho que o esporte de Sinop precisa conversar bastante para a gente entender o que está acontecendo, não só em Sinop, no nosso estado, no Brasil, e um pouquinho aí da sua experiência, né? Sua experiência com a modalidade do basquete. Bom, antes da gente começar no nosso tema, Gabriel, fala um pouquinho da sua história, né? Da onde sua formação, como é que é o seu envolvimento com o esporte. Vamos conhecer um pouquinho você também aí, fala pra gente. Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. O pessoal que tá aí, tem um pessoal já cornetando aí a careca, né? Olha o Miguel, olha o Miguel aí já cornetando. Fica batendo a luz. A Débora tá vendendo, a Débora que tá aqui do meu lado, ela vende produto capilar e falou que o negócio é milagroso, viu? Eu não sei não, mas ela falou que o pessoal, o cabelo cresce com o negócio que ela vende. Eu já tomei de tudo, já não tem jeito, não tem conversa. Então, agradecer o pessoal que está aí, tá junto, né? É muito legal a gente poder tá nessas novas mídias, né? A gente que é mais antigo no esporte, assim, né, Mara? A gente é meio receoso com essas tecnologias, né? Então, eu, por exemplo, não tenho. O Instagram é do time, do basquete, né? Eu também não tenho Facebook, então assim, a gente fica meio, vai ficando fora, né? Então, é complicado, mas é necessário, né? Então, só para situar um pouco, hoje à tarde eu fiz uma
uma reunião no Meet com os atletas, a gente treinou, fiz treino mesmo, né? Cada um na sua casa e eu dando treino com o pessoal, né? Com a Joana, com o Morango, e cada um com a sua bola em casa. Então, assim, são adaptações que a gente faz que acho que a gente tem que se adaptar nesse momento também. Então, é muito legal, né? Você perguntou da minha história, como eu comecei. Eu comecei a jogar basquete com 10 anos de idade. Comecei a jogar basquete na cidade aqui próximo, 300 quilômetros de Juara. E fui apresentado ao basquete pelas aulas de educação física. Naquela época, a gente chegava, quando eu cheguei na quinta série, né? No ginásio, né? Cheguei na quinta série, o professor chegou em mim e falou assim, ó, você tem que escolher um esporte para você fazer. A educação física era tecnicista naquela época, né? Você tem que fazer um esporte. E aí, ele olhou para mim e falou, ó, tá cheio de gente no futebol, você vai fazer basquete. Eu nem sabia o que era basquete, né? Como é que você vai fazer? Para mim, esporte era com o pé, né? Eu era horrível, né? E aí, é que eu entrei na quadra, que eu olhei aquilo lá, ele me deu a bola na mão, né? Foi um professor que me marcou muito, porque ele era o professor do lúdico, né? No esporte lúdico, ele me marcou muito, porque eu comecei brincando de basquete e me apaixonei pelo jogo, né? Então, joguei lá, depois eu saí, fui jogar, fazer vôlei, fiz atletismo, né? Cheguei na Seleção Brasileira de Atletismo quando eu era juvenil, salto em altura, e cheguei a treinar, né? Não cheguei para competição, mas cheguei nas fases de treino, né? Então foi muito legal, assim, essa fase minha de adolescente no esporte. Então eu fiz vários esportes, né? E aí a gente veio para Sinop, eu já tinha 17 anos, e aqui em Sinop eu joguei na equipe adulta, e aí me chamaram para uma coisa muito legal aqui em Sinop, que tem até hoje, mas na época era muito legal, que eram os Jogos Olímpicos, né? Então, nos Jogos Olímpicos, eu quase me matei de jogar, porque eu jogava vôlei de praia, basquete 3x3, atletismo, natação, corrida de rua, né? Então, a gente fazia de tudo, né? Então, era um ambiente muito diferente, né? A cidade era menor, né? Então a gente tinha isso aí. E aí eu fui, né, no esporte, fui me encontrando, assim, né? E aí entrei na Faculdade de Educação Física, fiz Faculdade de Educação Física pela UFMT, na primeira turma que teve aqui em Sinop, e aí ali eu comecei a entender um pouco dos conceitos, né, do que era o esporte mesmo, né? E como que eu podia elencar isso com a Educação Física, né? Que não era só tecnicista, e para mim era, né? Porque eu só fazia esporte, né? Então, aquilo foi me encontrando, assim, né? Então, eu fiz faculdade aqui, já trabalhando como técnico, na época eu podia, não tinha o CREF ainda, né? Então, eu era técnico e era acadêmico, né? Então, eu via lá, o professor falava uma coisa de manhã, eu fazia à tarde, voltava no outro dia e falava, não dá certo isso aí, não. Pô, foi muito legal isso aí, legal. Então, eu fui aprendendo, assim, também com o cotidiano, né? Então, foi uma formação muito legal. Hoje a gente tem aí, a gente formou em 20, né? Foram os 20 primeiros professores de Educação Física de Sinop, formado naquela época, em 98. Eu não gosto de ficar falando data, fica ruim, né? A gente acaba... Tá ficando velho, viu? Pô, década de 90, século passado, né? Então a gente acaba lembrando data, fica ruim, né? Eu não gosto muito, não. Né? E aí sempre no basquete, né? Sempre no basquete, sempre na luta, né? Tentando fazer a modalidade acontecer. Não é fácil, não é um esporte, já foi muito praticado, teve muita conquista, mas não é um esporte que tem uma representatividade hoje no nível nacional, não tem mídia, né? Então automaticamente você passa a não ver tanto, né? Então a gente acaba penando um pouco com isso. Mas a gente, com o tempo, a gente foi pegando o caminho das pedras, né? Tentando fazer o esporte acontecer. E aí eu, como técnico, eu passei aí por várias gestões na prefeitura, enfim. A gente conseguiu fazer muita coisa, né, aqui. Então a gente teve algumas referências, por exemplo, em 2012, o Globo Esporte veio lá do Rio de Janeiro mostrar o nosso projeto no Brasil inteiro, para mostrar, ó, tá vendo, é possível fazer basquete, é possível fazer esporte com alta qualidade, né, com custo barato, né. Então saiu uma reportagem muito legal, quase um bloco, então foi muito legal, assim. E eu até achei que era trouxa quando o pessoal me ligou, né? E, tá mesmo. Globo Esporte aqui em Sinop, falar sobre basquete, tá de brincadeira, né? E aí só acreditei quando os caras apareceram mesmo, né? Então, a gente teve essas experiências legais, assim, né? E aí a gente vai aprendendo. Então depois eu
me tornei coordenador de esportes, né, na época, tinha um secretário, eu era coordenador técnico, né, então foi uma parte administrativa, isso me ajudou muito, assim, a melhorar como gestor de quadra também, né, como que eu gerencio a minha equipe, né, como que eu faço o treinamento, é muito mais fora da quadra do que dentro da quadra, então tudo isso me ajudou muito, assim, né, e aí eu recebi o convite do pessoal para ser presidente da Federação de Basquete, aceitei o desafio, né? Esse ano termina meu mandato, são 4 anos, e a gente aprendeu muito nesses 4 anos sobre gestão esportiva mesmo, como que tem que fazer, como que faz sem dinheiro nessa crise, né? Como que a gente faz as coisas. Então, foi muito legal isso aí. Então, cada dia um aprendizado novo. Então, assim, eu me olho para trás assim, e vejo aquele menino que começou a ser técnico, né, com 20 anos de idade, né, e eu olho isso hoje, 25 anos depois, e falo, putz, que legal, né? Quanta coisa eu aprendi, como muita coisa que eu ia fazer de novo, muita coisa que eu ia fazer diferente, porque a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, eu comecei assim, né? E hoje a gente sou professor, não largo o osso, né? Como técnico, a gente continua sendo técnico, e hoje trabalho com equipe só juvenis, infantis, né? Também não dá muito tempo, né? Porque não é mais o salário, né? Eu sou professor do Estado, do Estado, então faço basquete no tempo que dá para fazer, né? Mas ainda assim a gente consegue fazer com bom grado, ter bons resultados, os atletas estão aí. E aí a gente vê assim, os atletas estão aí, né? O carinho, né? Que fica, né? A gente fica, ganha campeonato, né? Mas o que fica na memória são as amizades, né? Isso é muito legal. Legal. Só, primeiro, deixa eu agradecer aí o pessoal que está entrando, o professor Osnei, Papai Fresco, está entrando aqui. Tem os amigos de Botucatu, o Gringo, meu amigo lá de Botucatu, eu vi que ele entrou agora aí na nossa live. Carlos Breda, professor Breda aqui da UFMT, coordenador da economia, Mivena que está aqui. Também eu vi a professora Nilza lá, formou comigo lá em Bauru, na Unesp. Né? Legal a gente ver aí o pessoal entrando lá do outro lado do país. São coisas legais, viu, Gabriel? Você falou no começo que a gente tem que aprender com essas novas tecnologias. Eu vou dizer para você, não tem idade, não. A gente fala, já estamos velhos. Não estamos velhos, não. Nós estamos tendo que aprender a fazer diferente, né? Dar treino, imagina, você dando treino por Meet, né? Fazendo reunião, fazendo... Nunca imaginei na vida fazer um negócio desse. Mas, né? O que a gente vai fazer, cara? Então, a gente tem que criar outros caminhos mesmo, nesse momento difícil que nós estamos passando, essa incerteza toda. Cara, eu também nem lembrava, já tem 4 anos que você está como presidente da federação aqui do Mato Grosso. Vai terminar 4 anos agora. Termina agora aí. Falta um ano, né? Em abril, né? Meu mandato termina em abril. Como você estava falando aí, por exemplo, tô vendo o pessoal entrando aí, o Bernardo, né? Bernardo trabalhou no projeto da UFMT, não sei se você lembra dele, ele fazia ciências agrárias, né? E aí ele chegou em mim um dia e falou assim, cara, vou fazer educação física. A mãe dele foi falar comigo, você está influenciando meu filho, fazer essas coisas, né? E eu falei assim, poxa vida, né? O Bernardo tinha todo o perfil de professor, de técnico, né? Ele está falando que ele está fazendo faculdade de engenharia, né? Largou a engenharia. Largou a engenharia agrícola que ele está fazendo, mas eu lembro do Mauro, que foi... Eu lembro da menina. Nossa, o tempo vai passando, cara, a gente vai esquecendo. Só para recordar, pessoal, o Gabriel, desde que eu cheguei aqui em 2011, eu me tornei coordenador de esportes aqui do nosso campus. E a gente os meninos queriam treinar, e não tinha técnico para treinar. Aí eu convidei a Claudete para ser técnica do vôlei, convidei o Gabriel e a Joana para estarem com a gente com basquete. Aí veio o Paulo com o handball, né? No futsal também teve ali, enfim. Foi legal porque a gente foi se aproximando do pessoal da secretaria, no caso ainda era secretaria naquela época, né? Quando a gente começou o esporte aqui no nosso campus, cara. Então foi muito interessante.
E desde então, né, Gabriel, a gente vem se estreitando, depois você veio fazer mestrado comigo, a Joana também, né? Então, aí foi se estreitando mais o nosso laço de amizade e é muito legal a gente poder falar um pouquinho dessa história também, né? Então, Mário, eu estava falando do Bernardo aí, né? Porque assim, às vezes a gente não tem a noção, né? Da marca que a gente coloca, né? Então, por exemplo, o Bernardo largou a engenharia e foi para educação física. Foi para ele, não faz isso. Né? A mãe dele veio falar comigo e a mãe dele até falou para mim, falou assim, ó, se ele vai fazer educação física, não vai fazer faculdade particular, não. Ele vai fazer numa faculdade boa. Então, que vá para o Unicamp, quero ver. E ele foi lá e passou no Unicamp, rapaz. Menino danado. E aí tá hoje fazendo treino lá e tal. Tá. Fico muito Parabéns. feliz, né? Tem algumas pessoas entrando aqui, né? Às vezes entra porque me conhece e tal, e às vezes não conhece o Mário, né? O Mário, né, grande esportista, ele entrou na FMT, você começou o projeto do esporte lá, né? E eu entendo muito assim que eu acho que o esporte tem que estar nessas instituições, assim, muito forte, né? A gente fez isso nos Estados Unidos, né? Faculdades fortes, o high school muito forte, e a gente não vê essa cultura no Brasil, né? E é difícil, né? De você fazer. O Mário veio com essa pegada de São Paulo, né? Já foi atleta, né? Já brigou por vaga, né, Mário? Na seleção brasileira, ia para a Olimpíada, né? Você pode falar um pouquinho do pessoal aí. Então a gente tem essa amizade aí porque o esporte acaba unindo a gente também de alguma forma, né? Então a gente fica muito feliz de ver pessoas, né? Tão boas assim nesse convívio, né? Como a gente vê aí vários professores de educação física naquele município, pessoas boas, pessoas com competência, né? E bons técnicos aqui na cidade. Você fala, por esse cara aqui é referência, né? Então a gente fica muito feliz assim, de ter pessoas como você também aqui, né? Que trabalham, que brigam para que o esporte também aconteça, né? Então a gente fica muito feliz assim, de estar, você veio numa instituição, né? Tão forte igual São Paulo e vem para cá com essas ideias, né? É difícil, né? Se implantar, né? Mas é legal. Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal também aí, como que você se criou no esporte também, assim, né? Não, assim, Foi entrevistado, entrevistador, né? Você viu, né? agora eu virei entrevistado. É verdade, tem bastante gente aí que está entrando na nossa live aí, que são pessoal relacionado ao esporte, nem todos eu conheço também, né? Mas eu venho de uma família de judoca, né? Meu avô montou uma primeira academia lá em 1960. Meu pai, em 68, foi o primeiro campeão mundial de judô universitário do Brasil. E aí eu já nasci nesse meio esportivo, né? Desde que eu nasci, eu já era judoca, né? E, assim, dos meus irmãos, só eu segui o esporte. Tentei uma vaga na Olimpíada de 96, né? No final de 95, é o ano que eu estava, assim, mais... Entre 90, né? Eu já estava na seleção brasileira, 1991, 1990, 92. E aí fui para São Paulo tentar uma vaga. Aí eu tive um problema de uma lesão no ombro, mas ainda assim fiz a cirurgia e tal, e depois eu fui para a seletiva, mas já não tinha mais, não fui muito bem, acabei perdendo. Mas aí depois eu voltei para cuidar da academia e já a parte assim, competitiva mesmo, nem depois dessa seletiva da Olimpíada eu falei, agora já está na hora de eu começar a trabalhar, né? Terminar a faculdade, aí fiz mestrado, doutorado, mas o esporte tá com a gente, tá comigo, tá da família, lá em Botucatu, depois mesmo que meu pai faleceu, a gente agora está reunindo o grupo, tem uma continuidade dos trabalhos nossos lá no grupo, com o professor Vitor, lá no SESI. Então, assim, e a gente veio para cá e acaba tendo que se envolver com o esporte também, né? Não só com o esporte, educação física, e aí isso é legal porque a gente mantém os laços com aquilo que a gente tem de origem, né? Então, é difícil a gente falar, cara, eu sou educador físico, tenho orgulho, a gente precisa de gente na nossa profissão que possa defender, porque é uma área difícil, mas é uma área muito, muito bonita. E hoje a gente vê o quanto é importante a atividade física para a qualidade de vida, para a saúde, para a transformação da moçada, dessa juventude, né? Então, o esporte ele é transformador. E a gente acredita que o esporte possa ser muito importante na educação, na formação desses jovens, na produção de talentos, né? Eu acho que a gente tem mais aqui ajudar e fomentar o esporte aqui de Sinop e em todo lugar.
né? Mas, Gabriel, vamos lá. Olha, fala pra gente como é que está o basquete no estado do Mato Grosso, você como presidente da federação, como é que tem sido a sua visão, o seu trabalho aí à frente do basquete mato-grossense. A gente vê que o basquete, apesar de não ter tido resultados expressivos mundialmente, né, em campeonatos de maior expressão, né, está numa fase, depois do Oscar, a gente vê que patinou, alguns atletas foram lá para a NBA, mas a seleção brasileira mesmo, essas 2 últimas Olimpíadas, não conseguiu a vaga, né, tem tido muita dificuldade para manter um time como foi na década de 80, tanto no masculino, né, como no feminino, época de Paula, Hortência, a gente ia nos jogos regionais, cara, jogos abertos, a gente queria ver a Paula e a Hortência jogando, era um negócio muito bacana, né? E a gente está perdendo um pouco dessas referências, né? Mas a gente vê que o basquete ele deu uma crescida com essa liga nacional. Eu vejo o Bauru, por exemplo, que é pertinho da minha cidade, de Botucatu. A gente vê o quanto o basquete, depois que eles entraram na NBA, né, a NBB, né? Isso aí na cidade, cara, deu um puta de um negócio legal lá, importante, a gente vê o quanto que Bauru, por exemplo, virou, né, o time do basquete, Guerrinha, técnico lá. Mas fala pra gente um pouquinho desse contexto aí do basquete a nível nacional, a federação, aí como é que estamos nessa fase de transição do basquete? Primeiro, o Bruno está fazendo uma pergunta e já eu te respondo, tá, Bruno? Segura aí. Primeiro assim, Mário, eu assumi a federação, Mário, numa situação muito complicada, porque a federação está com uma inadimplência, né? Eu não consigo prestar convênio e buscar dinheiro público, né? Que tem, né? Para essa linha de trabalho, né? E aí você fica muito amarrado, né? Porque a gente trabalha com um esporte que não é um esporte de mídia, né? Que busca patrocínio, que busca empresa, que tem... Você pode vender para a TV, né? Ainda mais quando você fala disso de fazer base, você imagina como é que você arruma um patrocínio para fazer um sub-13 feminino, né? É muito complicado isso, né? Então, acaba ficando muito com as equipes também, né? De estar custeando e pagando. Então, vai ficando um pouco mais oneroso, né? E, então, assim, a gente... antes de eu falar um pouquinho disso aí, um pouquinho da Confederação Brasileira, a Confederação Brasileira, ela está sofrendo muito, assim, né? Porque ela está inadimplente, ela tinha uma dívida de 43 milhões que o gestor antigo deixou, de desvio de verba, enfim, né? Isso está na justiça, né? Não posso falar desvio de verba porque tem que provar que é desvio, né? Mas suspeitas de desvio, né? De 43 milhões, e aí isso está sendo negociado, e aí conseguiu, hoje está entre 18 e 20 milhões. Né? E aí, por isso, a confederação não consegue prestar convênio com o Ministério do Esporte, com o COB, e com essas instituições. E aí não vem dinheiro, né? Então, por exemplo, hoje nós temos como técnico da Seleção Brasileira Masculina um cara chamado Petrovic, inclusive o irmão dele jogou na NBA, o Drazen Petrovic, famosíssimo, e morreu de avião nos anos 90 e tal. E o Petrovic é técnico, que é o irmão dele, é técnico da Seleção Brasileira, um croata. E ele é técnico da Seleção Brasileira porque o COB paga o salário dele para ele ser técnico estrangeiro de alto rendimento. Senão não tinha nem técnico. Então você tem ideia como que funciona, porque não tem retorno. Então, assim, tem atleta da NBA que fala assim, eu não vou jogar. Eu não vou jogar porque a Confederação Brasileira não vai pagar o meu seguro de jogo. Então, o cara vai jogar, machuca o tornozelo, entendeu? Quem que vai cobrir isso? Então, de contrato com a NBA, por exemplo. Né? Aí o cara não vai, fica com medo de ir. E isso acontece no masculino e no feminino também. Então, é uma série de fatores que vão fazer. Então, agora mesmo a gente perdeu a vaga olímpica, o feminino. Fazia muitos anos que não deixava de ir. Né? O masculino ainda tem uma chance ainda, mas bem difícil, mas com a pandemia segurou, né? Vai ser pós, né? Aí os Jogos Olímpicos foi adiado, né? Então a gente lamenta isso aí. Isso reflete muito nas federações. Né? A Federação Náutica, uma federação pequena, ela depende de repasses, né? E esses repasses não acontecem. Né? Por quê? Porque a Confederação Brasileira também não tem para repassar. Né? Então, a federação ela fica ilhada. Né? Hoje a Federação do Mato Grosso está ilhada. Ela está assim, ela não consegue pegar dinheiro público federal,
via confederação, né, porque a confederação está com essa pendência, e também não consegue pegar a nível estadual porque está com pendências a serem julgadas para o Estado. Isso já tem anos já, né, desde 2015 que está lá. Então a gente fica amarrado. Então deixa de se fazer muita coisa que era para fazer, né, desde campeonatos, com mais etapas, né, com categoria de base, cursos técnicos, né, a gente acaba tendo essas dificuldades. E o Mato Grosso ele tem uma característica muito complicada, né, que é a característica geográfica, né. Somos um estado muito grande. É um estado que é um país, né? E aí você pega, por exemplo, o Amazonas, que é um estado gigantesco, ou o Pará, o basquete está na região metropolitana, né? Certo. No Mato Grosso, não. A força do basquete tem em Cuiabá também, né? Mas a força do basquete, os bons resultados são do interior. Tem muita equipe do interior fazendo basquete com qualidade. E aí é o problema, porque você pega, por exemplo, Alta Floresta, e você vai jogar em Água Boa, dá quase 2.000 quilômetros dentro do estado. Né? Aí você fala assim, vou fazer um campeonato em Água Boa. Aí a Alta Floresta fala, lá não dá para ir. Por quê? Porque a prefeitura também não vai ajudar o cara, que dá 20 mil reais de ônibus. Aí o cara falou, se eu tiver 20 mil reais, acaba o meu orçamento do ano. Né? Então, é complicado. Então, a gente tenta fazer isso em setores do estado que tem mais equipes. Então, a gente fala, por exemplo, vou fazer o Sub-17, Sub-13 da região norte e o Sub-15 e 19 na região sul, para, de repente, o pessoal participar. Então, é uma logística muito complicada. Sem o apoio do poder público, isso fica difícil. Porque daí você tem que pegar, além das equipes, tem que pegar o árbitro, por exemplo, o árbitro de Guarantã, o árbitro de Araputanga, o outro árbitro de Primavera do Leste. E esses caras têm que se deslocar para ir para esses locais. Né? Então, acaba sendo muito difícil. Mas a gente ainda vai fazendo. Né? E aí a gente começou com alguns projetos. O primeiro projeto é de descentralizar. Né? Então vamos criar ligas regionais, vamos criar propostas para que se faça igual em São Paulo, né? Que é um exemplo. São Paulo tem as ligas e as mini-ligas, e aquilo funciona assim, né? Jogo toda hora, né? E aí dentro tem os técnicos que fazem as equipes que jogam ali, e aí tem os árbitros daquela região também, então tudo diminui, o custo diminui. Então a proposta nossa foi indo administrativa para esse lado de descentralizar. Né? Logicamente que as equipes vão jogar um pouco menos, as grandes equipes, né? Mas não tem jogado também, né? Tem jogado 1 ou 2 vezes por ano, né? Você pega aí Sorriso e Várzea Grande, por exemplo, às vezes joga 2 partidas no ano, na categoria sub-17, por exemplo. Então, a gente falou, vamos regionalizar? Vamos regionalizar, então, aí isso vai para um processo, né? De formação de artes, de coisa. Aí o Bruno me perguntou, né? Se tem curso, isso. Né? Então, a federação tem curso de formação. Isso, o que a gente está fazendo? A gente criou um contato com o diretor de árbitro da Confederação Brasileira. A gente trouxe ele para Sinop no começo do ano. Esse cara, o nome dele é Vander Lobosco, e ele é um dos instrutores da FIBA nas Américas, então ele é responsável por dar curso na Argentina, no Uruguai, enfim. E esse cara veio aqui. Né? Veio aqui para conhecer os árbitros, esse tipo de coisa, e ele ficou assim, poxa, tem gente muito boa aqui, né, que dá para aproveitar. Então ele vai levar alguns meninos daqui para apitar os campeonatos nacionais já, né, a partir de quando acabar a pandemia. Isso é uma coisa dele, não foi assim, uma situação política. Ele falou, pô, esses caras precisam de uma oportunidade, são melhores do que muita gente nos grandes centros, né. E aí a gente começou com esse projeto. E aí esse projeto, ele vai para o interior, né. Vai para os cursos do interior, para ter formação de árbitros no interior, para fazer 10, 12 regiões do estado. Né? Então a gente conseguiu isso aí com o deputado Allan Kardec, que é o secretário de esportes. Ele se prontificou em ajudar nesse projeto de estar fazendo os cursos de arbitragem, mas aí com a pandemia parou, mas vai dar o start depois, para que a gente possa propiciar para o acadêmico, para o cara que é ex-atleta, para o técnico, né? Para que o cara faça o curso e faça e trabalhe junto com isso aí, né? Possa fazer arbitragem também. Né? Então, hoje o pessoal que é do grupo de arbitragem, eles têm feito um rodízio de estudos, né? Com Zoom, com Meet, né? Com esse pessoal. Então, é legal, né? Você entra numa sala, está lá um dos árbitros que são top no país, né? E aí o pessoal aqui de Mato Grosso, de Rondônia, enfim. Então, essas tecnologias que a gente estava falando, né?
que a gente fala que a gente está velho, mas não é, né? Gente velha usa muito mais. Meu pai, por exemplo, é o dia inteiro na fake news no Facebook. Então, a gente vê esse processo acontecendo. Então, isso propiciou. Então, assim, os técnicos hoje, todo dia tem live, tem clínica pelo Zoom, pelo Meet, pelo Instagram. Então, todo dia o pessoal me manda, eu mando para todos os técnicos. Né? Então, quem quiser, de repente, receber, manda aí o contato, a gente manda também. Então, por exemplo, a semana, o Neto, que foi técnico do Flamengo, pentacampeão pelo Flamengo, técnico do Japão, técnico da Seleção Brasileira Feminina, deu 3, 4 palestras grátis, tudo de graça, né? Então, a gente está aproveitando a pandemia para estreitar isso aí, o pessoal capacitar. Então, nunca fizemos tanto sem custo nenhum, né? Nunca propiciamos tanto. Então, assim, hoje, o Guerrinha deu, né, que você falou, o Guerrinha deu 2, 3 cursos já, entendeu? Então, e todo mundo tem acesso, ó, tá aqui a senha, você entra lá, você pode perguntar pro cara, igual nós estamos conversando, você vai conversar com o cara, Sim. E aí você pode fazer. Então, assim, isso melhorou muito, né? Então, hoje os técnicos do Mato Grosso têm essa oportunidade, os árbitros têm essa oportunidade, os árbitros as pessoas que querem entrar e querem ser árbitros também futuramente vão estar tendo, porque vai ser criado esse ambiente também, né? Para que ele possa virar um árbitro regional, depois estadual, depois faz o curso, vira nacional, por que não internacional e apitar a Olimpíada, né? A gente não sabe o potencial das pessoas, né? Então, basicamente, a estrutura nossa hoje é essa. A gente está trabalhando hoje com cursos online, para o técnico, para os árbitros, né, propiciando essas entradas, né? E a gente está organizando tudo para que quando voltar a gente possa regionalizar mais os nossos campeonatos, né? Perfeito. Muito bom. Bom, temos uma outra pergunta, mas antes da gente falar, bom, o do Bruno já foi respondido, então. Mas, Gabriel, acho que agora a gente tem que entrar no assunto de como é que está o nosso esporte aqui em Sinop. Né? Você está quantos anos aqui? Desde os seus 17, tem mais de 20 anos, 30, 25 anos aqui em Sinop. Mara, esse ano 25 de técnico. 25 de técnico. De técnico. Mora em Sinop o quê? 30 anos, mais ou menos? Por aí. 30 e tantos, né? Na verdade, acho que, deixa eu fazer uma conta básica, 38. Não, 32. 32 anos. 32. Tá? Bom, você, então, todo esse tempo, com certeza você tem acompanhado o esporte aqui em Sinop. E os seus times aqui em Sinop, né? Você sempre está indo para os campeonatos brasileiros, levando os seus atletas aí, nos estaduais brasileiros. E como é que está essa situação do esporte? Como é que era? Como é que vem vindo? E como é que está hoje aqui? Fala pra gente aí, como é que você está enxergando? Quer dizer, o que você está sentindo no basquete e no geral dos outros esportes depois, né? Não, mas na realidade, assim, vamos, como diria o Chapolin Colorado, né? Comecemos do princípio, né? A gente vê o basquete, não só o basquete, o esporte em si. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhado, assim, com um negócio chamado Jogos Olímpicos. Eu não tinha ideia do que era, né? Então, ginásio lotado, as quadras externas lotadas, a cidade parada, né? E aí tinha uma festa das nações que era feita para que as equipes pudessem arrecadar dinheiro. Isso tinha as barracas lá, tinha uma Miss Jogos Olímpicos, movimentava a cidade. A cidade era pequena, né? A cidade tinha aí 60 mil habitantes, né? Então a cidade pequena. Então eu lembro que quando eu cheguei, o final da cidade era a Tarumãs, né? E tinha asfalto até da Júlio Campos até a Igreja Santo Antônio. Então, eu morava fora do asfalto, eu morava perto do ginásio Olímpico. Então, era muito complicado, assim. Peraí, Gabriel, dá um minutinho aí. Peraí. Acho que tá com um probleminha no nosso sinal. Tá meio travado aqui, então o pessoal tá falando. Pera um pouquinho, deixa eu ver. Tá voltando? Voltou. Voltou o sinal, vamos lá. Continue, pode falando dos jogos aí. Então, aí o Éder está falando que ele nem era nascido, ele é mais velho que o Éder, é nosso vice-presidente, né? Da federação. Então, assim, a gente vê a coisa acontecendo, assim, o esporte sempre teve uma força muito grande em Sinop. Sempre foi carro-chefe de tudo, né? Então, a gente via as fanfarras vindo. Então, assim, tudo era agregado com o esporte. As escolas, né? Então, você fazia os jogos escolares,
aquilo bombava, as escolas todas entravam com tudo, os alunos querendo participar, os professores de educação física levando os alunos também. E não tinha ônibus, entendeu? Não tinha diária, não tinha nada, o pessoal ia. Então, fomentava muito, tinha muita gente praticando. A cidade parava quando tinha a final do Campeonato Municipal de Futsal. Então, assim, o basquete lotava, o ginásio olímpico, a gente tem foto, né? O ginásio olímpico lotado dos dois lados, tinha arquibancada de madeira no fundo para caber as pessoas, que é a ideia, depois tiraram, né? Questão de segurança. Mas aquilo era lotado na final do Campeonato Municipal de basquete. Então era muito forte. Tinha muita gente participando. E não tinha essa mídia toda, né? Mas as pessoas participavam. A cidade foi crescendo, né? Vai entrando gestor, tirando. Aí sempre tem aquela questão da crise, né? Ah, não, tem que tirar do esporte porque tem que sanar lá o problema no posto de saúde, né? A gente vê essas desculpas, né? A gente sabe que cada pasta tem seu recurso, né? E aí, com o tempo, a gente viu isso indo, né? Então, você vê, por exemplo, um estádio igual o Gigantes do Norte, que foi construído com recurso próprio na época do Contini, em 1996, que está do mesmo jeito até hoje. Né? Então, a gente vê que com o tempo as coisas foram indo, né? E aí a gente vê isso no basquete. O basquete eu entrei muito forte, eu tive uma pressão muito grande por resultado. Entendeu? O pessoal fez abaixo-assinado, mandou para o prefeito, pô, esse cara com 20 anos de idade que assumiu o basquete aqui, isso é uma vergonha. O pessoal foi atrás da minha cabeça na época com 20 anos de idade. Pô, dá para o moleque fazer essas coisas, isso é um absurdo. Né? Tem ideia do tamanho que era a coisa. Né? Então a gente fazia jogo de estadual de ida e volta, né? E a coisa era realmente muito grande. Assim. E aí, com o tempo, a cidade vai crescendo também, isso vai se perdendo um pouco. Né? Então, nos anos 2000, a gente começou a ter ótimos resultados, né? Resultados fora, resultados nacionais, né? E melhorou um pouco o investimento, a gente conseguiu, né? Igual aquela plantinha, você põe adubo, põe água, ela vai, né? Então a gente conseguiu ter bons resultados, aí combinou, né, também com uma situação que eu falei para vocês no começo dessa matéria do Globo Esporte, né? A gente conseguiu ser campeão brasileiro universitário na segunda divisão, ir para a semifinal de primeira divisão, né? Então, a gente conseguiu bons resultados em tudo, nas categorias de base também, no Sub-17, Sub-14, enfim, a gente conseguiu bons resultados nesses anos aí, né? E aí a gente vê, com o tempo, né, por conta de resultado e ter bons gestores, a gente vê algumas coisas acontecendo. Por exemplo, a gente vê o ginásio sendo construído, né? Então, construiu o ginásio no Primavera, lá no Vindilina, construiu o ginásio em vários locais do município por conta de ter uma cidade esportiva, né? E aí a gente fala assim, poxa vida, agora vai, agora a coisa anda, né? E de repente a gente vê uma falta de prioridade, né? Com o esporte, né? A gente vê que o esporte começa a ser deixado um pouco de lado, né? Então a gente começa a ver que os bons professores, não estou tirando o mérito de quem está aí, né? Mas bons professores saindo, né? Então você pega, por exemplo, desculpa estar falando o nome, mas pega, por exemplo, no voleibol, a professora Rogéria, né? Que hoje é diretora de escola, ela fala, não quero mais mexer com o esporte, que não dá mais para mim, né? Então eu vou para a educação física mesmo. Então você começa a perder bons profissionais para ninguém, né? Porque essas pessoas não vão. Daí o voleibol levou sorte, entrou a Claudete competentíssimo, o Alisson, né? E a gente começou a ver esse boom, né? Mas você começa a entender que o fator gestão, né, no esporte ele faz toda a diferença, né? Então, hoje, na última gestão do Juarez, a gente tinha 3 profissionais no basquete trabalhando, né? 3 professores trabalhando, isso era básico em todas as modalidades. Né? Aí, de repente, você entra na última gestão e você vê nenhum professor trabalhando. De repente, contrata um. Aí o cara começa a trabalhar, aí dá umas brigas, já manda o cara embora, não contrata ninguém. E aí fica a modalidade sem representatividade. Né? E aí você vê isso acontecendo em todas as modalidades. Então a gente acaba entendendo que você pegar a plantinha lá todo dia, regar ela e cuidar dela, faz toda a diferença. E aí você vê hoje ginásio abandonado na cidade, né? A gente tem ginásio aí que estão abandonados sem ninguém dentro, tem ginásio com gente morando dentro, porque saiu de ambiente de risco, de ambiente que não podia morar, né? E está lá hoje o ginásio fechado há 3, 4 anos, porque tem gente morando, né? E não se resolve. Então você pega ginásio lá no Vindilina, está parado também. Enfim,
são várias situações que levam a você perder um pouco que você tem, né? Então, a gente começa a ver assim com esse olhar assim, poxa vida, demoramos tanto para construir esse pouquinho, né? E aí, de repente, esse pouquinho passa a ser deixado de lado. E a gente sabe que deixou de lado, a coisa cai. E aí você tem outro problema, que são, antigamente, quando eu comecei, Mário, como técnico, eu tinha 400 crianças jogando basquete. A escolinha era assim, ó, lotada. E aí o que aconteceu? A cidade cresce, o pai não deixa mais o filho sair de um determinado bairro para ir lá no centro jogar, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o Maomé, né, e levar o Maomé para a montanha, né? E não levar a montanha para o Maomé, né? Você tem que levar o esporte para esses locais. Você tem que levar as políticas públicas esportivas para esses locais. Criar ambientes para que a pessoa possa fazer uma caminhada com qualidade, né? Ela possa ter um pouco de orientação sobre isso, ela possa ser motivada para isso, né? Então, a gente vê isso aí. E aí, nessas andanças minhas, Mário, no Estado, como presidente de federação e nas competições, a gente vai fora, a gente vê que isso é um problema que não é só daqui, né? Hoje é exceção quem faz o básico, entendeu? Então, você pega Sorriso, por exemplo, que faz o básico, que é ter professor, ter estrutura, né? Levar as equipes para participar com ônibus, né? Passa a ser uma exceção, né? E aí você vê cada vez mais os atletas técnicos fazendo campanhas para arrecadar dinheiro, né? E a gente não vê. Aí o cara faz o quê? Ele desanima, né? Então a gente não vê muita mais gente querendo ser técnico. Então você pega professor de educação física na faculdade, né? Bacharel, ele quer ir para academia, ele quer ser personal, ele não quer roer o osso do a gente rói, né? A gente pega professores de educação física do estado, do município, esses caras falam assim, para que eu vou passar essa dor de cabeça com o esporte se eu consigo dar minha aula aqui com qualidade e eu não vou ter a estrutura que eu vou ter lá, né? Então, isso faz com que a gente tenha menos profissionais, automaticamente menos pessoas fazendo esporte, e aí essa cultura esportiva que Sinop tinha, hoje já não tem mais, perdeu, né? E aí não sei se resgata. Então, acho que o grande problema nosso hoje é exatamente o que o Breno está falando aí, fazer o basicão bem feito. É melhor você ter um arroz e feijão bem temperadinho do que aquele monte de comida sem poder fazer. E hoje a gente não tem isso, né? Então, eu vejo com um olhar de tristeza mesmo, assim, né? De não ter uma política pública de Estado para o esporte, né? Mas você vê, né, Gabriel? Isso é o que vai contrário ao que a gente vê dos países de primeiro mundo, né? Os países de primeiro mundo investem. Você pega a Finlândia, por exemplo, hoje, é um exemplo de educação. Acho que é o país com maior educação, mas o investimento na educação deles é impressionante. Na formação dos professores e no investimento no esporte nas escolas, né? Então, assim, a gente vê como a gente vai de contramão, né? E a gente, pelo menos, a gente que vivencia o esporte, né, a gente defende o quanto que a educação física e depois, no segundo momento, o esporte, eles são importantes para as crianças, para os jovens, na formação dessa criança, seja em termos de saúde, qualidade de vida, em termos de prática esportiva. E um outro problema, né? A questão do sedentarismo e a questão das drogas, né? A criança, o jovem que está fazendo esporte, ele está longe da bebida, das drogas, né? E a gente vê que isso tem aumentado cada vez mais, idades cada vez menores. E o esporte cada vez menos, como você disse. É claro que isso, você também disse que hoje isso não é só em Sinop, né? Poderia ser o contrário, né? Que pudesse ser Sinop um exemplo, né? Mas infelizmente está indo na mesma onda do que está acontecendo em vários outros locais, né? E o que você disse é uma verdade. Se Maomé não vai, né? Se a montanha tem que ir.
E o esporte, hoje a gente vê a dificuldade. Eu falo que em Botucatu a gente também tinha um trabalho muito forte lá, principalmente de formação de crianças, né? E a gente conseguiu descentralizar, levando o esporte para dentro das escolas, né? E a gente vê que, assim, você falou aí dos ginásios, esses ginásios que foram construídos aqui, eu acho que são ginásios todos anexos das escolas, não são? Próximos das escolas, um ou outro não, né? Não sei. Né? A maioria é perto, né? Sempre tem uma escola perto, né? Né? E a gente vê, né? As escolas também têm, né, Mário? As suas quadras esportivas. Hoje, acho que poucas as escolas que não têm quadra coberta, né? É. E aqui é muito quente. Realmente é muito difícil você fazer uma educação física num calor que é aqui, no sol que é, né, no nosso estado. Mas a gente realmente fica assim, com dó da gente ver o que vem acontecendo, né, com o esporte aqui em todo o estado, né, e isso é um reflexo do que está acontecendo também no nosso país, né. Nós temos uma pergunta aqui, Gabriel, que veio do professor Carlos Breda. O que Sinop precisa para se tornar um polo esportivo a nível nacional? Né? Então, tem uma pergunta que ele mandou. Eu acho que agora a gente está falando de Sinop, e acho que essa pergunta cabe aqui a gente pensar, pelo menos, o que você acredita que para a gente se tornar um esporte, um polo esportivo, né? O que precisaria? Claro, investimento que você me falou, mas o que você me diz aí? Então, Mário, assim, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é bem pertinente nesse contexto, porque, assim, em 2014, Mário, eu tive a felicidade de ser chamado para ser auxiliar técnico da seleção brasileira sub-17 feminina. Então, a gente fez o treinamento todo, fomos para o Mundial, fomos a um lugar no Mundial, e lá eu tive duas lições importantíssimas. Primeiro que eu fui para um país chamado República Tcheca. Né? Um país que é do tamanho de Sinop até Lucas do Rio Verde. Um país inteiro. País inteiro. E aí você vê um país desse tamaninho, tendo o resultado que tem em todas as modalidades. Você tem atletas de ponta no tênis de quadra, no basquete, no futebol, eles têm tudo. Entendeu? Aí você fala, puxa vida, mas por que isso acontece? Num ambiente tão pequeno, eles têm resultados tão expressivos. Né? E aí a gente foi fazer, fiquei já de cara com essa dúvida, assim, né? Porque o pessoal falou assim para mim, falou, ó, você vai chegar de avião na capital e eles vão ter que ir lá para o sul do país, né? Viajar de ônibus. Assim, puxa vida, tem que viajar de ônibus para o sul do país. Aí eu entrei no ônibus, deu 2 horas, eu estava lá. Aí eu falei, peraí, aí fui olhar, falei, pô, o país é pequeno, né? Eu imaginava que eu ia dormir e acordar no ônibus, a gente faz quando a gente vai para Cuiabá, né? Eu falei, puxa vida, né? Olha, país pequenininho. E aí, Mário, nós fomos jogar com o Japão, um amistoso antes do Mundial. Eu cheguei lá, eu olhei pro Japão, as meninas do Japão, aquelas negonas nossas sub-17, é mulher adulta, praticamente, fisicamente, né? As meninas nossas sub-90, aquelas negonas, sabe? As meninas grandes. E aí eu olhei para as meninas do Japão de entrar assim, as meninas tudo pequenininha, magrelinha, assim, sabe? Cabelinho tudo curtinho, assim. Aí eu virei pro tema e falei, por que você vai fazer um amistoso com o Japão, cara? Olha, cara, vai matar as meninas hoje aí, pra que fazer um amistoso desse? Falei com o técnico, assim, você não viu nada, você vai ver na hora do jogo. Mário, nós tomamos de 35 pontos. O time do Japão botou a gente na roda. A gente não via a bola. Aí eu falei assim, pô, peraí, eu não tenho enquanto técnico que ser Estados Unidos, querer ser França, eu tenho que ser Japão. Entendeu? Eu tenho que pensar, porque meus atletas não são meninas fisicamente tão fortes. Né? Então, pô, eu estou querendo fazer adaptar um treinamento igual de São Paulo, que imita o estilo americano, eu tenho que imitar o estilo japonês, que é todo mundo pequenininho, todo mundo corre, todo mundo faz as coisas. Então, eu estou colocando essa história aí, Breda, porque assim, a gente entende que para você ter resultado, você tem que ter duas coisas básicas. Primeiro, estrutura. Né? A gente tem estrutura hoje? Ainda temos, mas elas têm que ser bem cuidadas. Né? Você consegue fazer um centro de treinamento, você consegue fazer um centro de treinamento de basquete, entendeu? Você tem material para isso, você tem tabela para isso. Né? É só fazer. Centro de treinamento de vôlei, de handebol, de judô, a gente consegue fazer isso aí. Então,
Precisa de estrutura. Nós temos uma estrutura que tem que ser muito melhorada, lógico, mas você pode aproveitar muito bem o que você tem. Muito bem. A gente tem condição. Não estou falando só de basquete, estou falando de várias situações. Né? A primeira situação. A segunda é uma política pública, que é o que o Jonas está me perguntando aí, sobre política pública. A política pública é fundamental. Porque se eu não tiver uma política pública de Estado que vá me fazer garantir algumas situações, por exemplo, o Vitor Medina, que hoje é o nosso gerente de esportes na cidade, ele trabalha com orçamento, mas quem garante para ele que esse orçamento lá em setembro, outubro, não vai ser mudado numa lei para mudar a LDO dele? Né? Será que ele vai ter esse dinheiro até o final do ano, nesse planejamento dele? Né? Então, falta política pública, falta organização de políticas públicas realmente. Porque se você tiver uma organização, se tiver leis, se tiver com que entre um prefeito não mude tudo, né? Se você tiver uma continuidade de trabalho, bons professores e uma estrutura, isso vai. Então, isso não está longe. Né? Esse ano de 2019, eu com todos os problemas, né? Vou vender um pouco meu peixe aqui do que eu fiz, né? Com todos os problemas que a gente tem, sem estrutura, treinando numa quadra cheia de cocô de pão, porque o município não me liberou quadra, né? Sem bola, sem nada, eu consegui vencer o regional escolar, consegui vencer o estadual escolar, fui para o brasileiro e fiquei em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, a 5ª melhor escola do país, sem estrutura mínima, entendeu? Com 7, 8 meninas ali, né? Ralando ali. As meninas olhavam para mim toda amarela assim, eu falei, vai que não tem como fazer, é vocês, vamos lá. Né? E a gente conseguiu bons resultados. Conseguimos jogar, por exemplo, com o Paraná, que é uma potência, e se levar o jogo até os 2 minutos e perdendo no detalhe, no final, valendo vaga para uma semifinal de campeonato. Então, assim, não é só chegar lá e jogar e levar porrada. Chegar e jogar de igual para igual, porque falou, pô, hoje que é Mato Grosso, o time é chato. Né? Então, se a gente consegue fazer isso sem uma estrutura, sem uma política pública, imagina com uma política pública pré-definida, com uma cultura esportiva, né? A gente vê, por exemplo, entra o gestor e muda o nome do campeonato municipal de peteca para campeonato, Copa, não sei o quê. Então, você vai perdendo características, né? Além de tudo. Então, falta adaptar uma cultura, voltar essa cultura, tentar buscar essa cultura, criar soluções para que melhore essa estrutura e a gente poder trazer os atletas, né? Levar professores para essas escolas, é um trabalho a longo prazo, você ter professores nos bairros, nos locais, para que esses caras possam captar talentos, tirar essas crianças da rua, né? Oportunizar elas qualidade de ensino, que é uma coisa que eu acredito muito, que o ensino transforma através do esporte. Então, daí, de repente, saiu. Mas nós vamos ter, com certeza, uma comunidade mais saudável, uma comunidade que vai estar com menos índice de obesidade, com certeza, menos violenta, entendeu? Então, você consegue, com a política esportiva, Mário, mudar a cara de uma sociedade, né, através do esporte. Então, eu acho que o esporte ele é paliativo, né? É remédio, né? E não, ele tem que ser prevenção. Investe para você não ter o problema que você tem de repente na frente. É isso aí, Gabriel. O que você falou, eu concordo em gênero, número e grau. Né? Esperamos que nessa eleição a gente tenha, que o próximo nosso representante aqui de Sinop tenha uma visão diferente, que possa realmente valorizar, porque assim, a gente sempre vê isso, é cultural no país, né? A não valorização da educação, do esporte, da forma como ela deveria ser, né? E a gente vê o quanto que todo mundo sofre, porque o ponto básico, porque a educação, o esporte não se faz do dia para o outro. Se a gente começar a fazer um bom trabalho agora na educação, isso a gente vai demorar alguns anos para ver o resultado. Você ainda tem umas equipes que, você imagina, começar do zero. Começar do zero, você não vai fazer, daqui a um ano você já tem time brasileiro, você não tem nada, né? Então, a gente chega num ponto em que, como você disse, né, as pessoas vão desanimando, vão, né, querendo procurar outros caminhos. Eu digo porque no nosso esporte mesmo, lá em Botucatu, a nossa academia, a gente
para conseguir manter o esporte, ainda mais numa academia particular, a gente via que não tinha mais espaço. Eu tinha que pagar para trabalhar. Eu tinha que trabalhar em outra coisa para pagar o esporte que eu fazia. É verdade. Eu tinha outro trabalho para pagar e manter a academia. Porque a academia era só despesa. Né? E chega um ponto em que você fala, se não achar outro espaço, outro caminho, não tem como a gente sobreviver. Foi aí que eu conversei com o prefeito na época lá, e falei, olha, ou a gente faz um convênio e a gente trabalha de uma outra forma, ou eu vou ter que fechar as portas. Eu não tenho mais como manter o esporte aqui. Eu não tenho como manter esse esporte para ir para jogos regionais, para jogos abertos, campeonatos, porque a gente vai como? Eu tenho que pagar, aí o atleta não vai, aí o ônibus tem aquele prejuízo, aí eu tenho que pagar do bolso. E assim, e vai tudo assim, a gente fala, olha, não dá, né? Então, chega um ponto em que se a gente não encontra outras formas e outras estratégias e para a gente poder se manter, e como você disse, a educação, o esporte, a saúde, tem que ter políticas públicas, né? É claro, com resultados, mostrando que isso vai ser transformador, é possível vir parceiros, a empresas, elas podem vir, né? Mas para isso precisa ter um começo, né? E eu acho que a gente está numa fase bem assim de transição, que eu acho que está num ponto em que precisa se retomar, né? E vamos ver como isso vai acontecer nesses próximos, né? Nessa próxima gestão aí. Nós estamos com o nosso tempo terminando, Gabriel. Eu acho que seria interessante fazer os nossos fechamentos. E aí eu queria que você desse as últimas palavras aí. Acho que as nossas perguntas foram mais perguntas. E eu quero agradecer você, mas suas últimas para a gente fazer o nosso fechamento. Primeiro, agradecer a oportunidade do papo, né? A gente conversa na FNT, no mestrado, conversa no Rotary, que a gente é do Rotary, né? E conversa daquele ali, conversa com o WhatsApp e nunca dá tempo de a gente bater um papo legal, assim, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente trocar ideias de esporte, acho que falta um pouco isso. Quando você fala de política, e política mesmo, eu sinto, assim, uma situação que acaba perdendo o esporte em si. Porque o desportista, quem trabalha com esporte realmente, o técnico, né, o jornalista do esporte, sei lá, essas pessoas elas não têm uma união disso aí, né? Porque hoje a gente tem outras situações muito mais lamentáveis, né? Por exemplo, você vê a saúde do jeito que está, você vê a falta de água, de esgoto, uma série de coisas que fala assim, pô, eu preciso pensar em alguém que sana essas situações básicas. E o esporte acaba deixando de lado. Então, você não vê representantes do setor esportivo numa Câmara Federal, numa Assembleia, né? numa Câmara Municipal. Né? Então a gente sente isso aí. E quando você não tem quem cobra, a política pública desportiva acaba sendo deixada de lado. Então eu espero realmente que as coisas mudem para melhor, entendeu? Que a gente possa voltar a ser grande, né? Que Sinop é grande no estado, é grande no Brasil. Quando você fala Santos, você pensa no esporte, né? Quando você fala de diversas cidades, você lembra sempre do esporte, né? Então, você lembra da cidade, é um marketing muito grande para o município. Então, a gente quer que voltasse a ser reconhecido como realmente uma potência esportiva. Não está difícil. A gente ainda tem chance ainda, né? Mas nós precisamos de pessoas que façam isso, né? Que acreditem que pode mudar e a gente espera realmente que isso surta efeito ali na frente, né? Tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gabriel. Olha, eu fico contente de ver que você ainda está motivado. Eu acho que isso é muito bom, sabe? A esperança, a gente tem sempre que ter esperança de sempre ser melhor. E isso, acho que essa conversa, esse final seu ali, né, mostra que você ainda tem energia aí para mostrar que existe possibilidade. Tem para queimar. Né? E é isso aí. Eu quero agradecer, nosso tempo já está acabando. Pessoal, quero agradecer a todos que vocês participaram.
Semana que vem nós estaremos com o professor Alexandre Drigo, professor do mestrado e doutorado lá da Unesp de Rio Claro. E esse professor vai estar falando sobre a formação do profissional de educação física e ele